olha só o que está acontecendo com a Sanepar. Nesse ano, ela está caindo mais de 7,5% enquanto eu gravo esse vídeo. Sendo que a empresa acabou de bater o seu recorde histórico de dividendos em um ano só, pagando R$ 1,52 por ação. Só que tem mais. A Sanepar pode vir a pagar um dividendo de 40% nos próximos anos. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te contar o que é que está acontecendo com a Sanepar, se ela realmente vai pagar 40% em dividendos e por quê. E por último, será que ela está barata nesse momento por conta disso? Será que faz sentido para quem quer pensar em dividendos? Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, muito prazer, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP e sou sócio do time do Clube do Valor. E eu sempre tive um apreço muito grande por estratégias de investimentos baseadas em dividendos. E se você é como eu, você gosta desse tipo de estratégia de pensar em dividendos, você já deve ter ouvido falar nesse acrônimo aqui do BEST, criado ali pela família do senhor Luiz Barsi, que basicamente foca em dizer que os setores de bancos, de energia, de saneamento, seguros e de telecomunicações são bons para quem pensa em dividendos por serem setores de atuação extremamente perenes aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E aí quando a gente fala da Sanepar, a gente vê ela exatamente ali dentro do S do BEST, no setor de saneamento. Ou seja, daqui a gente já tem uma ideia que ela é uma boa pagadora de dividendos ou pode vir a ser. Mas aí a gente passa a tentar entender o que é que está acontecendo com a Sanepar nesse momento. E para isso a gente precisa olhar para o histórico da empresa. Que afinal de contas, nos últimos 10 anos, ela foi uma das empresas que mais cresceu o lucro líquido nessa barra azul da imagem e que mais cresceu o pagamento de proventos também nessa barra verde dessa mesma imagem. Só que essa empresa sofreu demais em 2020 e 2021 com a maior crise hídrica que a gente teve no nosso país nos últimos 90 anos. Foi justamente essa crise que, quando a gente vai olhar para os níveis de barragem histórico da Sanepar, fez com que 2020 e 2021 fossem bem desafiadores, com os níveis das barragens chegando a ficar abaixo de 50% em alguns momentos e chegando até 19% aqui em 2020, na metade do ano. Com os reservatórios de água sofrendo pra caramba, ela fica com menos material para abastecer a cidade. A empresa sofreu aquele baque, o dividendo deu uma reduzida, mas logo a partir de 2021, ela voltou a fazer investimentos muito pesados, tentando aumentar a área de esgotamento sanitário que ela atingia. Foram 1,9 bilhão de reais somente em 2023 para a empresa conseguir tocar o projeto de chegar em até 90% da população do Paraná com esgotamento sanitário até 2033. E essa quantidade de investimentos pela empresa continua aumentando. Em 2022 foi de 1,7 bi e agora em 2023 foi de 1,9 bi. Isso poderia atrapalhar um pouco os dividendos da empresa, já que ela está investindo cada vez mais na sua própria infraestrutura. Mas não foi muito bem isso que aconteceu. O que a gente vê é a receita da Sanepar aumentando de forma muito significativa nos últimos 10 anos, assim como seu lucro líquido também. Consequentemente, a empresa conseguiu em 2023 superar o ano de 2022 por um pouquinho, mas foi o recorde de pagamento histórico de dividendo da empresa. E a gente contou essa história para chegar até aqui e te dizer que isso pode sim ficar muito melhor e o dividendo da Sanepar pode chegar até 50% no próximo ano ou até 2025. E eu vou te explicar de onde é que vem essa teoria, sendo que tudo começou de novo lá em 2022, quando a Sanepar emitiu esse fato relevante aqui, dizendo publicamente para o mercado que eles tinham contratado um escritório de advocacia para reaver um pagamento de 4,7 bilhões de reais pela União Federal. E esse valor aqui, segundo o setor jurídico e a própria Sanepar, vem de uma lei chamada Imunidade Tributária Recíproca que a gente tem no Brasil, que diz que a União ou os estados não podem cobrar impostos sobre receitas, sobre operações das empresas que são estatais. E como a Sanepar é uma empresa estatal, ela não deveria ter pago impostos que ela pagou por quase 15 anos aí no começo dos anos 2000. Justamente por esse pagamento indevido, a Sanepar veio junto do escritório de advocacia pedir esse ressarcimento de receita para a União. Beleza, isso aconteceu em 2022, pula para 2024 quando saiu esse outro fato relevante aqui, que basicamente fala que a União Federal já reconheceu um pagamento devido para a Sanepar de 3,6 bilhões de reais. Ou seja, era 4,7 que a empresa estava pedindo, a União já reconheceu 3,6. E aí você pode perguntar, tá, Felipe, mas o que é que isso quer dizer na prática? Que já tem uma receita reconhecida de 3,6 bilhões. Isso aqui vai se tornar um precatório, que nada mais é uma dívida que a União Federal tem com alguma pessoa jurídica, no caso é a Sanepar. E é claro que com toda a burocracia que um precatório tem para ser pago, a expectativa é que esse pagamento aqui seja feito até 2025 para a Sanepar. Ou seja, uma hora ou outra nos próximos 20 meses, a gente pode esperar que um pagamento
faturamento de 3,6 bilhões vai simplesmente pingar ali no caixa da empresa. Dito isso, ela pode fazer duas coisas com esse dinheiro. O primeiro deles é pegar toda essa quantia e pensar em distribuir como dividendos extraordinários para os acionistas. E aí eu te convido a fazer uma conta muito simples aqui comigo. Se a gente olhar para o ano de 2023 da Sanepar, a gente vai ver que ela teve um lucro de 1,5 bilhão de reais, que é menos da metade do que ela tá para receber da União Federal. Mas beleza, segue a linha. O payout da companhia nos últimos 12 meses foi de cerca de 28, 29%. Ou seja, do 1,5 bilhão de lucro que ela teve, 435 milhões viraram dividendos para o acionista. Isso aqui se transformou em R$ 1,52 por ação no ano de 2023 para todos os acionistas ali da ação Unity, que é a de código SAPR11. E aí imagina agora que a empresa vai usar esses 3 bilhões e 600 milhões todo para remunerar o acionista. Comparado com os 435 milhões que ela tinha distribuído em 2023, a gente está falando de um dividendo 8,2 vezes maior a ser distribuído para o acionista somente nesse pagamento. E se a gente multiplicar pelos R$ 1,52, que foi o pagamento por ação em 2023, a gente estaria falando de uma distribuição de R$ 12,57 por ação que a Sanepar faria. E aí, se a gente considera a cotação da Sanepar nesse momento que eu gravo o vídeo de R$ 26,15, basta a gente dividir essa distribuição aqui pelo preço das ações negociadas em bolsa, que a gente vai chegar em um dividend yield de 48% a ser distribuído em algum momento para quem é acionista da Sanepar. Beleza, essa é uma das possibilidades do que ela pode fazer com esses 3,6 milhões a caírem na empresa. A outra possibilidade é a empresa pegar todo esse dinheiro, manter em caixa e deixar rendendo ali a Selic no momento. E aí imagina que o boletim Focus desse momento tá certo e a gente vai chegar numa Selic de 9 ou 8,5% até o final do ano que vem. E aí o que a gente poderia esperar é que esses 3,6 bilhões de reais, todos investidos na taxa Selic a uma taxa de 9% ao ano, gerariam uma receita adicional de 324 milhões de receitas financeiras para a Sanepar. Isso sozinho teria o potencial de aumentar mais ou menos uns 10% o lucro da empresa, que já foi o recorde dela no ano passado. Ou seja, seria mais lucro, mantendo o payout da empresa, o dividendo aumentaria ainda assim. De toda forma, qual é uma das conclusões que a gente tira aqui? Quando essa receita realmente acontecer para a empresa, é lógico que isso vai ser muito bom para a companhia e para os acionistas. Agora, a pergunta que fica é, depois dessa notícia de uma receita provavelmente inesperada que a empresa pode receber, e mais, depois da queda recente dos últimos meses ali da empresa, caindo mais de 8% nesse ano. Será que a Sanepar realmente agora ficou barata? E para quem pensa em investir com base em dividendos, essa notícia muda tudo e faz sentido agora? Para tomar uma decisão muito clara, eu gosto de pensar em duas coisas. A primeira é que não dá para simplesmente se basear nessa projeção do que ela vai receber para a gente tomar uma decisão no presente. Porque, de novo, isso pode ser uma ótima notícia para a empresa? Pode. Mas a gente está falando de Brasil, a gente está falando de precatório, a gente não sabe realmente se essa receita vai cair no prazo determinado e até se vai cair. Se acontecer, ótimo. Aí a gente considera nos modelos dentro da estratégia para depois disso entender se faz sentido investir após o pagamento. Só que nesse momento a gente não tem essa informação. E é justamente por isso que aqui no time do Clube do Valor a gente não gosta de levar em consideração projeções para decidir se vale a pena comprar ou vender uma empresa. Na nossa tomada de decisão, a gente usa o que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que se baseia em estratégias quantitativas que já estão no mercado há algumas décadas. E existem muitos livros que não são tão recentes que falam sobre isso. Como esse livro aqui, o Quantitative Investing for the Global Markets, que fala como investir com estratégias quantitativas no mundo inteiro. Tem data lá de 1997, então não é coisa recente essa forma de investir. E tem outros livros ainda mais especiais, como esse aqui, ó, o The Little Book That Still Beats the Market, traduzindo para o português, A Fórmula Mágica de Como Investir em Ações. Ou esse outro livro aqui, o The Little Book of Big Dividends, que foram duas literaturas que nos ajudaram a formar as nossas atuais principais estratégias de seleção de ações. A Máquina de Dividendos, que entregou um resultado de mais de 22% ao ano de retorno, com o dividend yield próximo a 8% ao ano, e as ações mais baratas da bolsa, que visa realmente procurar as empresas mais descontadas e entregou um retorno de mais de 24% nos últimos 30 anos. E é claro que esses retornos passados não te dão garantia de que isso vai acontecer no futuro, mas eles são um indício de que selecionar ações assim dá certo. Por isso eu quero usar essas duas estratégias para te mostrar o que é que está acontecendo no caso da Sanepar. Agora, se você quer conhecer detalhes de cada uma das estratégias, eu vou deixar aqui no link da descrição um e-book que te explica o funcionamento de cada uma delas e que te mostra 10 empresas que estão atualmente muito baratas na bolsa nesse momento que você assiste esse vídeo e 7 empresas que estão pagando muitos dividendos para você descobrir também. É só baixar aqui nos links da descrição do vídeo. Mas vamos lá, olhando para a Sanepar para ver se ela tá barata primeiro. O que a gente vê é que nos últimos 12 meses a empresa teve uma geração de caixa medido por EBITDA ali na casa de 2,35 bilhões de reais. Quando a gente compara isso com o valor de firma atual, o enterprise value da empresa, que está na casa de 12,3 bilhões, o que a gente tem é um earning yield de 19%.
9% para a Sanepar e isso coloca ela como a sexta ação mais barata da bolsa nesse momento. Então sim, ela está entre as 20 ações mais baratas da bolsa. E para quem gosta de investir com base nessa estratégia, ela faz muito sentido. Agora vamos ver para quem está pensando em dividendos com base em uma estratégia sistemática para a Sanepar. Primeiro, ela tem uma constância de pagamento de dividendos por mais de 5 anos. Esse gráfico ajuda a gente a ver isso. E quando a gente vai olhar para os últimos 3 anos, a gente vê uma média de dividend yield na casa de 5,3%. Isso coloca a Sanepar na 38ª posição do ranking da estratégia máquina de dividendos, mostrando que existem 37 outras empresas que fazem mais sentido para essa estratégia nesse momento. E veja que caso engraçado. A Sanepar tá barata nesse momento, mas não é a melhor opção para quem quer pensar em dividendos. E é aqui que muita gente pergunta: Felipe, como é que eu me decido então se para mim faz sentido comprar a Sanepar ou não? E isso vai depender do teu perfil de investidor, como é que você monta a tua carteira de investimentos hoje. Não existe certo ou errado, porque afinal de contas pode ser que você nem tenha que comprar ações. Você pode ser um investidor mais conservador que precisa aumentar a tua posição de renda fixa na carteira. Ou que seu momento seja de comprar mais ações internacionais para dolarizar a tua carteira e proteger ela ainda mais. É por isso que aqui no Clube do Valor a gente desenha estratégias de carteira muito claras, como essa do modelo equilibrado, por exemplo, que traz mais renda fixa para a carteira do investidor, chegando até modelos muito mais arrojados de investimento com a carteira 100% em renda variável. E é por isso que não resta dúvida para esses investidores o que é que eles devem comprar, o que é que eles devem vender. Agora, se você se sente inseguro para fazer isso aqui sozinho ainda, ou por falta de tempo para acompanhar o mercado, ou por falta de conhecimento realmente de como montar isso tudo sozinho, você precisa participar de uma análise de carteira gratuita que a gente está liberando com vagas limitadas aqui no Clube do Valor, para que um dos nossos especialistas tire 1 hora do tempo deles e olhe para a tua carteira específica e entenda como é que você pode melhorar. O que é que para o seu momento faria sentido de comprar ou vender para melhorar a tua performance como investidor. Você pode participar dessa análise gratuitamente preenchendo um formulário que eu vou deixar aqui em cima ou no link da descrição do vídeo. Dito isso, eu te expliquei exatamente o que está acontecendo com o caso da Sanepar e te mostrei com base em 2 estratégias o que é que faz sentido de fazer com a empresa nesse momento. Agora, se você quer continuar aprendendo ainda mais aqui no YouTube, você precisa assistir esse vídeo aqui do seu dividendo, que te mostra porque vários grandes bancos internacionais estão recomendando venda urgente para as empresas estatais do Brasil. Se teve pelo menos uma informação aqui que te agregou hoje, deixa o like, se inscreve no canal que eu vou estar esperando no próximo conteúdo.